atrocidade e vingança. Skana cavalgava como se tivesse roubado o cavalo do diabo, e pela aparência da montaria sob ela, ela poderia muito bem ter, seu cabelo esvoaçando atrás dela, e seu coração batia forte em seu peito enquanto seu bando de batedores devorava terreno. As carroças que eles puxaram da aldeia em ruínas faziam um barulho horrível enquanto rolavam e sacudiam ao longo da estrada. Mas não havia tempo para nenhuma das sutilezas usuais, mas apesar do sombrio senso de propósito que cercava sua missão, Skana descobriu que ela se divertia com a sensação da montaria abaixo dela, podia se mover a uma velocidade incrível, muito mais rápido do que qualquer cavalo que ela já montou, e respondia perfeitamente a todos os seus comandos. No treinamento de cavalaria, o cavalo deve ser ensinado tanto quanto o cavaleiro. Os cavalos não são naturalmente propensos à agressão e devem ser ensinados a responder à violência da guerra. Eles devem aprender a vontade de seu cavaleiro e como se defender com chutes e até mordidas. Este, no entanto, era um animal totalmente diferente. Skana tinha a sensação distinta de que, se tivesse que levá-lo para a batalha, infligiria mais baixas do que ela. De vez em quando ela parava e verificava a estrada empoeirada em busca de rastros, e verificava se o grande grupo ainda estava mantendo seu curso atual, mas esses eram apenas os mais breves interlúdios antes de seguir em frente. Sombriamente ela contemplou quais seriam suas opções se isso acontecesse. Para uma luta, com apenas 10 contra mais de 100, havia poucas opções disponíveis para ela. A sorte, porém, estava do lado dela e logo chegaram na primeira aldeia. Assim que ela se aproximou houve aplausos. Tinha um pequeno muro baixo feito de madeira, era um pouco melhor que a cerca que a aldeia anterior tinha, mas nada que um paladino com experiência não poderia superar com nada mais do que uma mão para se apoiar. E no portão de frente para a estrada havia um símbolo pintado da Justiça Negra, claramente estava cheio de convertidos. Fazia sentido quando ela pensava sobre isto. Skana não perdeu tempo, mesmo quando os aplausos diminuíram para um silêncio reverente em sua montaria, pois ficou cada vez mais claro que não eram apenas cavalos. Ela gritou para que o portão fosse aberto e que o prefeito saísse, solicitando que o homem emergisse da multidão. Enquanto eles cavalgavam em campo aberto dentro da aldeia, ela saltou de seu cavalo infernal e disse: "Não temos tempo a perder, ouça, uma força está lá fora visando aldeias que hospedam membros da Justiça Negra, convertidos, e simpatizantes do Rei Feiticeiro. Acabamos de ver uma vila não muito tempo atrás, onde todos foram massacrados, evidências foram deixadas para trás mostrando que eles estavam mirando em nós especificamente. Não temos forças para protegê-los, então a sua melhor aposta é retirar-se da área. Vamos levar os fracos, velhos e os muito jovens para Prarte, enquanto o restante se moverá por terra. Portanto, não perca um momento e prepare-se para ir." Skana disse o mais rápido que pôde, provocando sussurros e fofocas de horror entre a aldeia. "A papa disse isso?" o prefeito perguntou, acariciando uma longa barba branca. "Fui enviada pela papa." Skana disse: "Sou um dos batedores servindo sob seu comando em sua missão atual. Foi ela quem solicitou essas montarias para acelerar nossa jornada e avisar aqueles que encontramos que nos chamam de amigos." O acariciar de sua barba parou e seus profundos olhos castanhos ficaram brilhantes enquanto ele pensava profundamente. "Eu entendo, vamos evacuar, não há muitos de nós, e uma carroça vai ser suficiente para nossos idosos e jovens, o restante pode montar cavalos de arado que podem puxar carroças cheias de mais pessoas e suprimentos. A jornada para Prarte será segura?" Ele perguntou com preocupação em sua voz. "Você está na linha de marcha da Papa Neia enquanto ela escolta Tinamok. Você a encontrará muito em breve. Acreditamos que esta força está marchando à frente e atacando nas primeiras horas da manhã. Isso significa que você deve estar fora de alcance antes que eles saibam que você se foi. O vilão ainda pode queimar suas casas, mas você salvará suas vidas." Skana disse suavemente. "Quem é esse vilão?" o prefeito idoso perguntou. "Estamos lidando com demi-humanos, bandidos, o quê?" Skana suspirou pesadamente. "A papa acredita que este é o trabalho da ex-comandante da Ordem dos Paladinos, Remédios Custódio." Isso gerou uma enxurrada de discussões chocadas, tanto por não saberem que a comandante dos Paladinos havia sido deposta, quanto por não entenderem que ela tinha como alvo os humanos. "Eu sei, parece impossível, mas ela está longe de ser quem ela era. Ela é, no entanto, tão mortal quanto durante a guerra, então isso não é uma questão pequena." Skana disse tristemente. "Agora rapidamente, preparem-se, juntem o que vão precisar, vou esperar 1 hora e depois quero que os idosos e muito jovens estejam prontos para se mudar, o resto pode sair no seu tempo, mas pretendo ir com o resto do meu povo para a próxima aldeia após esse tempo." Ela disse em uma voz que era só negócios.
Não houve mais debate enquanto os camponeses se preparavam para a partida, os filhos mais novos sendo colocados nos braços dos avós e irmãos mais velhos enquanto subiam em uma das carroças puxadas por cavalos infernais. Uma hora depois, um dos batedores decolou com uma carga de idosos, crianças e afins, cavalgando como o vento na estrada para Prarte. Scana esperou o tempo suficiente para ver que o resto estava pronto para se mover em seu tempo, e então ela montou novamente em seu corcel, acenou para a aldeia, gritou um desejo de boa sorte, e os batedores restantes cavalgaram com ela para o próximo local. Ela repassou brevemente o que havia aprendido sobre a área em suas discursões na linha de marcha, aldeias pontilhavam a paisagem e às vezes a estrada se dividia em diferentes direções. Em poucos dias ela atingiu provavelmente uma dúzia ou mais de aldeias amigáveis. Mas depois disso ela estaria longe o suficiente do sul e ela esperava que a influência do rei feiticeiro e da justiça negra começasse a diminuir. Depois disso, ela poderia se virar e se juntar a Papa Neia. De volta à caravana. Mensagens voavam da caravana para a capital, Neia, o rei, o sacerdócio, a administração da justiça negra, os nobres. O que estava acontecendo era notícia, e todos no poder queriam ou precisavam saber o que estava acontecendo. Quando a primeira carroça chegou sendo puxada por um cavalo infernal, Neia suspirou de alívio. As histórias foram trocadas rapidamente e Neia forneceu a eles uma carta em sua mão com seu selo para apresentar ao guarda em Prarte pedindo em nome da justiça negra que essas pessoas recebam toda a ajuda possível. Como outras carroças chegaram nos próximos dias, e as pessoas a pé começaram a passar, isso deu a Neia a informação vital que ela precisava saber, que os batedores estavam fazendo seu trabalho com sucesso. Scana não havia caído ou falhado. Mas o fluxo de viajantes foi diminuindo, até que finalmente ela encontrou um grupo que era pouco numeroso e trazia consigo vários feridos. Eles estavam sentados em uma carroça puxada por um cavalo infernal, sujos, gastos e com dores consideráveis. A carroça poderia levar 20, mas na verdade levava apenas 10, e quando parou, Neia foi rápida em se aproximar e pedir informações. Diga-me, o que aconteceu com todos vocês? Ela perguntou, olhando para o grupo. Um homem mais jovem se adiantou para responder. Seu braço estava em uma tipóia e estava encharcado de sangue, seu rosto estava coberto de sujeira e sangue, seus olhos estavam vermelhos pela falta de sono. Ele estava muito ferido e cansado, mas ele conseguiu contar sua história. A vila se voltou contra nós. Eu estava na batalha que você viu, aquela onde o rei feiticeiro venceu, e eu estava em um dos campos de prisioneiros que ele ajudou a libertar. Quando a Justiça Negra começou, eu estava, sem casa depois da guerra. Eu e alguns outros deixamos a capital e nos estabelecemos em uma nova aldeia, praticamos nossa religião, praticamos diariamente para nos treinar, trabalhamos duro e não incomodamos nossos vizinhos. Quando um padre da Justiça Negra chegou, ficamos emocionados, construímos outro pequeno santuário em imitação do que os outros tinham para seus deuses, mas não incomodamos ninguém. Ele fez uma pausa e bebeu de seu odre de água, e então retomou. E as coisas estavam bem com os outros aldeões. A princípio éramos vizinhos, mas então um sacerdote chamado Justiçar veio à aldeia. Ele disse que éramos heteromorfos espirituais, que éramos servos dos mortos-vivos, que havíamos entregado nossas almas ao mal, que nós sacrificaríamos os filhos de nossos vizinhos em nossos altares para nosso Deus da morte. Ele incitou o vilarejo contra nós, e nós tentamos dizer que não era assim, mas eles não nos ouviram. Eles tentaram queimar nosso estandarte e derrubar nosso altar. Ele engasgou como se estivesse com falta de ar, o que pode ter sido, tão rápido quanto ele falava. Neia entregou a ele seu odre de água quando viu o dele murcho e vazio ao lado dele, e ele bebeu avidamente. Obrigado, disse ele depois de engolir. Você deixou eles fazerem isso? Ela perguntou surpresa, e foi recebida com um brilho de raiva nos olhos dele. Nunca. Ele disse, e ele enfiou a mão em um pacote e puxou o estandarte. Não consegui salvar o altar, mas eles não iriam tocar nisso. Sua voz era de ferro, e ela podia facilmente imaginar o jovem corpulento se esforçando bastante. As coisas ficaram violentas, o padre liderou o motim e nós lutamos. Somos melhores do que eles, então, mesmo em menor número, demos a eles uma luta infernal. Que vizinhos maravilhosos eles eram, ele disse amargamente, mas não havia muitos de nós, e alguns de nós têm família, então alguns de nós brigamos enquanto outros tiravam nossos filhos. Peguei um forcado no braço e, como você pode ver, todos nós levamos vários ferimentos desviando do tumulto. A maioria de nós saiu bem, alguns, incluindo nosso padre, morreram ganhando algum tempo,
mas conseguimos fechar o portão e bloqueá-lo do lado de fora com uma carroça de feno, e ateamos fogo para garantir. Isso nos rendeu vários minutos. Estávamos na estrada por algumas horas antes que seus batedores nos encontrassem, e eles nos enviaram aqui enquanto saíam para procurar os outros que escaparam. O rosto de Neia ficou cada vez mais sombrio conforme a história prosseguia. Havia algum paladino com o sacerdote? Ela perguntou. Não. O homem disse, balançando a cabeça. Ele veio sozinho. Neia acenou com a cabeça sombriamente. Entendo, bem, por enquanto pegue esta carta. Ela enfiou a mão em sua bolsa e puxou uma, e quando você chegar à parte, entregue-a ao guarda no portão, que deve manter vocês bem abastecidos e protegidos, pelo menos por enquanto. Obrigado. Ele disse, e o cavalo infernal retomou seu movimento rápido novamente, rapidamente deixando a caravana para trás. O rosto de Neia ficou escuro como sua capa pelos próximos 2 dias, e ela disse muito pouco a ninguém. Quando alguns dos outros aldeões foram encontrados, ela rapidamente trocou palavras com eles, mas sem nenhuma informação nova, ela os enviou após o encontro anterior. A próxima aldeia que encontraram não continha corpos, mas havia sido totalmente queimada, enquanto outra estava em uma condição semelhante à primeira, com corpos espalhados, e um sacerdote da justiça negra preso na boca com uma espada presa em um poste de madeira. Mais enterros e funerais foram realizados, mas durante tudo isso, Neia falou pouco, nem mesmo para Tinamok, que frequentemente trabalhava silenciosamente ao lado dela. Era estranho ver um comerciante de riqueza e renome empunhar uma pá na terra, mas em seus pensamentos particulares, Neia ficou impressionada com sua ética de trabalho. Foi somente após o fim de um dia de escavação de sepulturas que ocorreu a ela que seus companheiros de luta provavelmente estavam pensando o mesmo que ela, a papa de sua fé e a fundadora de sua ordem, cavou ao lado deles. Como é estranho subir nos olhos dos outros. Ela pensou consigo mesma. Quando chegaram a outra aldeia, mesmo à distância, Neia sentiu que algo estava errado, enquanto olhava para o contorno crescente, parecia, diferente de alguma forma, de uma forma que ela não conseguia identificar. Foi só depois que eles desenharam mais perto do terreno aberto que ela podia ver o que era. Havia grandes postes projetando-se de dentro das paredes. Embora a finalidade deles não fosse imediatamente clara, gradualmente se tornou, para seu horror, alto. Ela gritou o mais alto que pôde, parando as muitas carroças em seus caminhos enquanto a sensação de pavor aumentava quando ela percebeu o que havia naqueles postes. Pessoas. Havia pessoas ligadas a eles. Ela rapidamente deu instruções para toda a caravana assumir uma postura defensiva e para seus lutadores se posicionarem enquanto ela se aproximava para investigar. Com seus olhos penetrantes ela verificou seus medos. Havia homens e mulheres ali, amarrados a postes bem acima do chão, com pelo menos 5 metros de altura. Eles não pareciam estar presos com cordas ou correntes, o que significava que provavelmente eram ganchos ou estacas o segurando no lugar. Eles estavam obviamente mortos e usavam uma aparência de roupas da justiça negra. Neia sentiu a fúria crescer dentro dela, e uma vontade de queimar a vila até o chão. Tinha que ser o lugar de onde o grupo anterior havia fugido, e esses foram os que não conseguiram. Ela engoliu sua raiva e voltou para a caravana. Tinamok, temos que conversar e precisamos que as decisões sejam tomadas rapidamente. Ela disse. O que é? Ele perguntou gravemente, sentindo seu humor através de seu tom. Aquela cidade tem vários de nossos seguidores presos a postes. É isso que são aquelas formas que se projetam para cima, os corpos dos membros da justiça negra que esta vila conseguiu matar. O rosto de Tinamok ficou tão grave quanto sua voz. Entendo, e o que você quer que façamos? Ele perguntou. Bem, eu quero queimar o lugar, mas não posso fazer isso, ainda não. Esta é uma missão comercial. Se eu começar a queimar cidades, então nos tornamos bandidos sem lei. Isso não é bom para nenhum de nós, e não posso ter certeza de que ainda não temos seguidores lá em segredo. Ela disse. Você quer contornar isso? Ele perguntou. Suas ações resultaram em muitos benefícios para mim e para os meus nesta viagem. Tenho certeza de que ninguém se oporá se abrirmos mão de uma escala como um favor a você. Ele disse. Além disso, como você sabe, a maioria dos meus comerciantes agora segue suas crenças, assim como todos os meus guardas. É duvidoso que eles queiram visitar o local, mesmo que não estivesse sendo ignorado por você. Não, eu preciso de informações, preciso saber exatamente o que aconteceu aqui. Posso deixar que a justiça do rei seja feita mais tarde. Por enquanto quero saber mais sobre esse justiçário e o que ele incitou as pessoas a fazer e como. Vamos continue, mas vamos disfarçados, guardando por enquanto o nosso traje de justiça negra.
Depois podemos fazer perguntas, vender muita bebida, isso vai soltar algumas línguas, quando a cerveja entra, a verdade sai. Ela disse, sua voz passando de uma fúria grave para uma consideração astuta. As ordens rapidamente varreram as fileiras da caravana, e o equipamento da Justiça Negra foi armazenado, como precaução contra o afrouxamento de suas próprias línguas. Tinamok e Neia emitiram ordens para seu povo de que nenhum álcool deveria ser consumido, apenas vendido. Quando tudo foi concluído, a caravana seguiu para a aldeia e recebeu uma festa de boas-vindas do prefeito da aldeia, uma figura idosa, mas de aparência severa. Ao lado dele estava um homem mais jovem na casa dos 30 que usava uma túnica sacerdotal de branco puro, seus olhos eram profundos e seu corpo claramente endurecido, ele olhava para eles com fria suspeita, e uma figura menor que Neia poderia ter sentido calafrios em seu olhar. Mas por trás de sua viseira, ela não sentia nada além de desprezo, apesar de sua hostilidade interior, ela permaneceu em silêncio quando Tinamok se apresentou, e Neia ouviu pacientemente enquanto as palavras doces de um comerciante experiente se derramavam. Então estamos procurando negociar aqui da mesma forma que fazíamos antes da guerra como parte de nosso circuito para o sul. Passaremos a noite, fora dos muros é claro, negociaremos durante o dia, seríamos viajantes aqui e partiremos pela manhã. Se for aceitável para você, gostaríamos de nos instalar agora, e podemos não estar tão longe da metade sul do reino agora, mas gostaríamos de continuar nossa jornada, afinal, o tempo custa dinheiro. O prefeito assentiu com aprovação, sim. Seria melhor montar do lado de fora, tivemos alguns problemas aqui recentemente, como você pode ver pelos corpos. Sua voz era dura e tinha um tom cruel, um rosnado baixo de ódio veio do padre ao lado dele. Desagradável é o menor de tudo, eles eram hereges e tiveram que morrer, o pior dos piores, adorando os mortos-vivos, ele cuspiu, os mortos-vivos são bons apenas para derrubar. Seus olhos verdes e rosto duro tinham uma expressão cruel. Seus olhos poderiam ser lindos se estivessem iluminados com amor ou alegria, mas Neia teve a impressão de que eles nunca tiveram tais emoções, em vez disso ela viu o brilho de um sádico que nunca tinha sentido prazer sem a dor do outro. Neia manteve o rosto cuidadosamente neutro, mesmo enquanto contemplava o quão bom o rosto dele ficaria com uma espada atravessada nele. Ainda assim, a máscara resistiu e os preparativos foram rapidamente iniciados para estabelecer um mercado temporário. Feitos com a facilidade nascida de muitas repetições, os vagões eram formados em semicírculo, com alguns pés entre cada um para separar um do outro, moedas eram negociadas e mercadorias eram carregadas, incluindo suprimentos substanciais de grãos que seriam negociados com lucro considerável quando eles se movessem para o sul para as cidades maiores. Mas enquanto Neia vigiava as trocas, ela estava fazendo uma observação especial sobre a compra de vinho e cerveja, essas eram as pessoas de quem deveria ficar perto, porque essas eram as pessoas que menos pensariam e dizer mais. Ela não esperou a noite para usar um feitiço de mensagem para solicitar informações sobre um padre chamado Justiçar antes de entrar na aldeia com vários de seu povo, misturando-se entre os aldeões enquanto dançavam ao redor de uma fogueira. Grandes caravanas mercantes eram uma fonte de grande renda e sua vinda era motivo de comemoração, além disso, tornava o vinho barato, pelo menos temporariamente. A fogueira central era um lugar popular, e homens e mulheres saltitavam de um pé para o outro cantando uma canção ritmada de beber. Oh, cara, ele amava tanto sua bebida. Ele bebeu e bebeu até cair. Ele quebrou a cabeça e depois morreu. E agora vou beber a cerveja dele. Ele virou um esqueleto. E descobriu que não era divertido. Ele tentou beber, mas que diabos. A cerveja caiu direto em sua caixa torácica. Eu fiquei debaixo dele bem na hora. Desperdiçar aquela cerveja seria um crime. Eu corri para uma moça alegre. A cerveja me disse para pegar a bunda dela. Ela me deu um tapa na cara também. Eu caí em um barril de cerveja. Ela riu tanto que morreu ali mesmo. Então eu bebi a cerveja dela sem me importar. Então beba e beba, não desperdice uma gota. Encha essa caneca até o topo. Neia, por sua vez, e os seus homens, carregavam canecas de cerveja, mas bebiam apenas com moderação, apenas para mostrar enquanto se moviam entre a multidão fazendo perguntas e ouvindo a história do que aconteceu. O processo foi frutífero, mas foi interrompido quando o padre chamado Justiçar levantou a voz e chamou atenção. Gradualmente as vozes se acalmaram e olharam para ele enquanto ele permanecia perto do fogo. As sombras dançando em seu rosto lembravam Neia da maneira como as chamas queimavam ao redor de Jaldabaoth e lançavam uma sombra sobre tudo perto dele. Povo dos deuses, você fez bem e corretamente, os maus estão mortos ou fugiram, e os deuses estão satisfeitos com a exibição de piedade.
deixando seus cadáveres expostos, mas esses heteromorfos espirituais, esses maus nas peles dos homens e mulheres, ainda devem ser purificados. Agora nós os derrubamos e os jogamos no fogo. Deixe-os queimar em desgraça neste mundo e no próximo. Ele gritou, e entre sua voz e a névoa alcoólica, incitou os aldeões a profanar os corpos de seus antigos vizinhos ainda mais ansiosamente, e os postes altos foram rapidamente abaixados. Neia ficou chocada e horrorizada, sua máscara quase caiu, ela estava prestes a se mover quando Tinamok, que estava por perto, se moveu na frente dela e agarrou seu pulso e se pressionou perto de sua frente. Ele se inclinou perto de sua orelha e disse: "Não, não." Seu corpo parecia se mover por vontade própria, mesmo que sua língua não pudesse, e ela tentou passar por ele, e suas palavras alcançaram alguma parte dela que recuou. Ela estava dividida entre ação e inação como os corpos foram arrastados, cuspidos, chutados e a um, jogados como lenha nas chamas. Então ela não podia se mover porque o que ela viu a seguir era incongruente, a carne queimada e a gordura dos corpos apodrecidos era como algo nascido dos caprichos de Jaldabaoth, mas em torno daquela pequena paisagem infernal as pessoas dançavam e cantavam, e ocasionalmente cuspiam em um cadáver e riam do chiar. O ódio queimou dentro de Neia Baraja, mas ela ganhou o controle de si mesma por pura vontade, respirando profundamente várias vezes enquanto se endireitava. "Obrigado, Tinamok, eu poderia ter matado todos eles." Ela disse, colocando uma mão em seu ombro e um gesto de camaradagem. "Eu não teria te culpado se você tivesse, mas haverá tempo suficiente para consertar isso mais tarde." Ele disse com um sorriso triste. Quando a noite caiu e as pessoas começaram a ir para suas camas, Neia convocou seus homens para seu lugar no acampamento. Eles se sentaram no chão em um semicírculo dentro de sua tenda, com uma lâmpada centralizada entre eles e Neia. "O que nós sabemos?" ela perguntou, apontando para o homem na extrema esquerda. "Justiçar não é daqui, seu sotaque não é correto, e ele é mais educado do que o padre de aldeia camponesa comum e é zeloso ao extremo." Ele disse. "O que mais?" Neia perguntou, apontando para a próxima pessoa na fila. A virada aconteceu logo depois que ele chegou, e uma de suas promessas ao longo do caminho foi que a propriedade dos hereges mortos poderia ser dividida entre os outros aldeões. Ela disse. "O que mais?" Neia perguntou, apontando para a próxima pessoa. "Que ele não está sozinho." O justiçar deixou escapar que outros como ele estavam se movendo pelo país para expurgar a heresia, e restaurar o lugar de direito dos deuses. Ele disse. "Algo mais digno de nota?" Neia perguntou. Havia pouco mais, mas Neia pensou muito. Ela dispensou seu povo durante a noite e descansou, apenas para ser acordada antes do sol nascer por uma mensagem de Robel. "Justiçar não é um sacerdote do reino sagrado do norte, não posso descartar o sul, mas pedi a substituição temporária de Gustavo aqui na capital, e ele nunca ouviu falar dele, nem de nenhum outro sacerdote aqui de quem falei. É possível que este justiçar seja do sul. A organização do templo é um pouco dividida geograficamente, mas mesmo se fosse esse o caso, ele deveria ser conhecido pelos daqui pela reputação, ou se ele tivesse sido designado aqui oficialmente, deveria haver um registro, mas não há." Robel disse. Neia foi rápida com o uso de pergaminhos para ocultar a natureza de suas comunicações e respondeu: "Isso é ruim, muito ruim. E nós dois sabemos de apenas uma fonte que poderia despachar sacerdotes para a esquerda e para a direita. Não há como tal operação ser realizada sem que os templos aqui estejam de alguma forma envolvidos. Caso contrário, esta aldeia já teria seu próprio sacerdote de nossos templos, mas ele não parece ter substituído ninguém." A próxima mensagem envolveu uma abundância de palavrões. "Se você tiver mais paladinos convertidos ou sacerdotes convertidos que desejam ingressar nas ordens recentemente fundadas, prepare-os e saia da capital, e se você tiver mais lutadores prontos para o combate, comece a enviá-los para todos os locais onde operamos. Além disso, é hora de acelerar a operação de cultivo de ouro. Sei que planejamos esperar até meu retorno, mas enviar minha proposta completa de aluguel de mão de obra morta-viva em sua forma atual ao rei feiticeiro para aprovação e começar a contratar mão de obra esquelética para todas as aldeias vizinhas. Precisamos mover tudo planejado para além do Capitólio, antes do previsto. Pergunte se podemos contratar trabalhadores anões para construir pequenos templos de aldeia e paredes de pedra sólida em cada aldeia onde somos a totalidade ou a grande maioria da população. Faça o mesmo para cidades, e garantir que tenhamos muitos palestrantes nas cidades para conquistar as pessoas de lá. O rei já sabe a maior parte do que aconteceu aqui, e os padres vão ouvir muito sobre isso, tenho certeza. Mas como vão as coisas lá atrás?
Neia disse, apressando suas palavras como se ela fosse acabar se não falasse rápido o suficiente. Os templos estão vendo um declínio tanto na renda quanto nos membros, pois nossos sacerdotes administram curas de graça, eles estão reclamando disso, mas foi um pedido deles, então não há muito que eles possam fazer. Com a conclusão da reconstrução, nós alugamos os trabalhadores mortos-vivos que ainda temos, e obtivemos um lucro constante não apenas em moedas, mas em boa vontade para conosco e para o rei feiticeiro. As fazendas e minas perto da capital alugaram alguns trabalhadores em troca de uma porcentagem do aumento de rendimento, e enviamos uma parte desses pagamentos para o rei feiticeiro. Uma de suas empregadas demoníacas está ficando aqui para supervisionar as transferências, exceto por um fanático que tentou atacá-la. Não houve incidentes. Ele respondeu. O que aconteceu com o fanático? Neia perguntou. Ele foi incapacitado, então enforcado por tentativa de homicídio. Os descontentes estão jurando que o rei é o fantoche do rei feiticeiro e estão chamando o homem morto de mártir, mas agora apenas o chamamos de outro trabalhador, e seu esqueleto foi alugado para um fazendeiro. Robel riu. E ao mesmo tempo outros fanáticos estão indignados e aterrorizados, mas a maior parte da capital agora está de alguma forma ligada à justiça negra, com mais chegando o tempo todo. Pelo menos está indo bem. Alguma notícia de Prarte? Ela perguntou. O rei despachou um novo governador, um membro da justiça negra entre a nobreza, e ele está governando através do conselho que você estabeleceu quando você saiu, ao invés de removê-lo. Como se vê, este sistema representativo que você implantou para a cidade está trabalhando maravilhosamente até agora. Os distritos estão mantendo o governo informado sobre as necessidades e o progresso, e os comerciantes de lá enviaram pedidos de trabalho morto-vivo através do templo. Estávamos planejando adiar até que a operação de cultivo de ouro estivesse pronta para expandir ainda mais, mas se você quiser movê-lo e o rei feiticeiro conceder aprovação para sua proposta de rascunho final, faremos isso esta semana. Ele respondeu. Tudo bem, me mantenha informada. Neia disse, e cortou a conexão. Uma mistura de boas e más notícias a encheu de sentimentos muito confusos quando ela se levantou e começou o dia. Ela ficou feliz quando tudo foi feito rapidamente e a vila ficou para trás. Mas uma coisa tinha que ser feita, uma coisa que ela não podia deixar passar, e ela deu uma instrução silenciosa a um de seus membros, que quando a caravana se moveu, se separou da fila e circulou de volta. Ela não viu aquele lutador por 2 semanas. Quando o viu, ele a presenteou com uma pequena caixa, que ela abriu para encontrar os olhos verdes do justiçar. Bom trabalho, ela disse. Você foi visto? Ela perguntou. Não, ele disse, nem mesmo por esses olhos que você tem agora. Muito bem. Ela respondeu. Retorne às fileiras. Como você quiser, Papa Neia. Ele disse, e se moveu para trás da formação. Uma semana antes na aldeia. O sol nasceu como todos os dias, rastejando no horizonte e lançando sua luz sobre a aldeia, e as pessoas acordaram e começaram o dia como sempre faziam, saindo para fora esfregando os olhos sonolentos, o canto do galo anunciando a hora de trabalhar, mas desta vez não foi o canto do galo que assustou o sono, foi o grito de uma mulher. As pessoas correram para a fonte do barulho, fazendo tanto barulho que quando o galo cantou, ninguém percebeu. Isso não foi apenas por causa do grito, mas por causa dele. Lá no portão da aldeia, havia uma cabeça decepada, presa à madeira por uma espada, seus olhos estavam faltando, sua boca aberta em um grito silencioso ao redor da haste de aço da espada curta, e abaixo dela estava caído um corpo sem a cabeça, vestido com o branco de um padre. Só havia uma figura que poderia ser. Justiçar estava morto. Um bilhete foi pregado no cadáver, e o velho prefeito deu um passo à frente e o pegou. Quando ele o puxou para onde pudesse lê-lo, ele engoliu em seco. A justiça negra não esquecerá. Ele disse em voz alta.